Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando da cidade do Doral, no sul da Flórida. Como vocês sabem, nós estamos vivendo um momento de eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. E a pergunta de hoje é o seguinte: quem ganhou ontem o debate à posição de vice-presidente dos Estados Unidos? Bem, isso aí depende de quem você consultar. Lógico, se você consultar um canal com tendência comunista, claro que a vitória foi da Kamala Harris. Se você consultar um canal com tendências conservadoras e republicanas, claro que foi o vice-presidente atual Mike Pence, que é do Partido Republicano. Mas eu vou dizer a você, rapidamente, quem estava presente nesse debate, para você entender o perfil de cada um. Mike Pence já é o vice-presidente republicano, muito conservador, de direita pró-vida, com resultados excelentes na carreira dele. Kamala Harris, ela tem uma carreira, apesar de com os títulos bonitos, mas muito questionável pelo caminhar, que ela foi promotora no estado da Califórnia, está acostumada a confronto, a litígio, sabe falar, tá? E ontem, com as caras e bocas que ela fez, conflitou bastante com a educação e a postura do atual vice-presidente Mike Pence, tá? Ela está acostumada a esse tipo de polêmica, ela foi a carreira dela, tá certo? Mas vamos lá, do meu lado, se você perguntar quem ganhou, claro, do lado que eu sou republicano, disparadamente foi o Mike Pence. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem mais ainda onde nós iremos chegar. Eu vou tecer alguns comentários do que foi visto, do que eu já escutei, já passou algumas boas horas, e realmente a maioria está do lado republicano, tá certo? Mas você vai falar assim, mas o que aconteceu de tão relevante aí para os republicanos estarem na frente? Bem, quem acompanhou o primeiro debate entre o presidente Donald Trump e o vice-presidente Biden, disputando, que semana passada que foi uma coisa que foi, né? Deixa até para lá os adjetivos. A gente sabe que o povo estava esperando alguma coisa diferenciada para esse debate. E realmente o Mike Pence chegou e resgatou algum problema, alguma imagem que estava comprometida. O que a gente sabe, o que a gente acompanha aqui nos Estados Unidos? Quem é republicano já é republicano. Sabe o que bem quer e sabe muito bem o que não quer. E os democratas, por incrível que pareça, com todo esse movimento, com todo esse barulho, tem muita gente em cima do muro. Então o debate de ontem foi mais para o pessoal que é indefinido, o pessoal que ainda não decidiu. E pasmem vocês que é um percentual ainda muito grande dos eleitores americanos. Tenham certeza disso, tá bom? Então vamos lá. O que eu posso falar para vocês hoje, o que aconteceu ontem? Ontem, presente também estava a moderadora, que é a Susan Page, que ela é chefe do Bureau de Washington, D.C., do jornal US Today. Particularmente, eu tenho muito questionamentos quanto às posturas ao longo do tempo que eu tenho visto desses mediadores que aparentemente são partidários. Eu diria a você, se fosse eu, mediador, eu já entraria no peito desse pessoal com a seguinte pergunta, né? Qual a frequência que você mente? É já para desconcertar. Mas a gente tem visto ao longo do tempo que esse tipo de pergunta ela não é feita. E como a gente acompanha, sabe, os noticiários aqui, a gente via, por exemplo, que a Kamala Harris mentia descaradamente. A tal ponto que o vice-presidente Mike Pence, por várias vezes, ele educadamente, ele falava, você tem direito à sua opinião, mas não aos fatos. E praticamente tudo que ela acusava de maneira indevida, para fazer aquele joguinho, né? Porque é sabido também, que aí tem um lado que muita gente também não entende, que todas as pesquisas mostram que o que dá mais porrada, né, nesses debates é o que mais sobe no ranking junto aos eleitorados. Eu, particularmente, eu vejo isso aí com bastante reserva também, porque como é que você pode decidir o futuro de um país, ou até mesmo o seu futuro, em 90 minutos de performance? Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender, mas lamentavelmente é uma triste realidade. Então veja bem, nesses 90 minutos, né, os Estados Unidos
aos que se interessam, né, o pessoal que acompanha, como eu e milhões, a gente viu cenas inacreditáveis. E as perguntas que foram feitas, as respostas que foram dadas pela Kamala, que representa o Partido Democrata, ou ela está desinformada ou ela está de má fé, porque totalmente foge da realidade, tá certo? Então, por exemplo, quando eu vejo aqui que o que foi perguntas quase que praticamente que já seriam acomodadas e esperadas, me deixam perguntar por que faltou determinadas perguntas, por que faltou determinados assuntos, que todos nós sabíamos, por exemplo, né, que o assunto do Covid viria à tona, que o assunto da vacina, o assunto da balança comercial, os parceiros comerciais, a nomeação do novo juiz da Suprema Corte, mas as perguntas foram muito leves. Por exemplo, aqui no assunto do Covid, por exemplo, ela acusou o presidente Donald Trump praticamente pela morte de 200 mil pessoas, ok? E que dessa administração não tinha nada preparado para a pandemia. Será mesmo? E que o Biden tinha. Pessoal, veja só, por que não houve um confronto quando ela colocou isso? Tá? Porque quando o Donald Trump fechou a fronteira, o Biden foi o primeiro a acusar de xenofobia, de histeria, né? E fora outros adjetivos que com o passar do tempo nós iremos saber. Isso não foi confrontado, isso não foi falado, né? Mas o que eu acho interessante é que quando ela acusou o presidente Donald Trump, responsável pela morte de 210 mil pessoas até a presente data, né? Não houve um contra-ataque dizendo que o Partido Democrata apoia o aborto, onde quase 1 milhão de bebês são assassinados aqui nos Estados Unidos anualmente. Inclusive crianças, logo após que nascer, que já está vindo um programa absurdamente demoníaco em relação a isso. Eu tenho um vídeo aqui embaixo que você pode ver os 10 pontos da agenda democrata que assustam os americanos. Não é verdade? Como é que fica isso? E como é que fica também o Partido Democrata apoiar, despedaçar bebê e vender as partes online? Está no mesmo vídeo aqui embaixo, você pode ver o que eu estou falando para você. Isso tudo, pessoal, é uma coisa que é assustadora. E tá uma hipocrisia sem tamanho. Por que os repórteres não perguntam isso, os mediadores não perguntam isso? Por quê? Né? Outra coisa que eles falam também, ela agrediu das amizades do Donald Trump, o Donald Trump não era fiel aos países. Que países que ela está mencionando? Irã, Venezuela, Cuba, seriam esses não? E não sei, quais os líderes comunistas que ela está falando? Isso a gente não sabe, né? E o pessoal da Ucrânia, com quem verbalizado pelo próprio Joe Biden, eu tenho isso no meu canal, ele fazendo ameaças, porque estava investigando o filho dele, quando isso foi motivo, inclusive, de ter impeach o presidente Donald Trump. Por que não perguntaram essas coisas? Não é verdade? Pessoal, se vocês têm acesso ao Amazon Prime, tem um vídeo chamado The Enemies Within. Vocês vão no minuto 28 e vocês vão ver o Joe Biden confessando com a própria voz e a cara, junto com aquela coisa do Lula, qual é a agenda dele para os Estados Unidos. Quem não viu, vale a pena ver. Vocês vão ficar apavorados com a cena, com a imagem do próprio vice-presidente Joe Biden durante a administração do Obama, falando da agenda dele para os Estados Unidos. Por que essa imagem não é veiculada maciçamente aqui nos Estados Unidos, eu não sei. Que nem eu sempre falo, contra fatos não existe contestação, tá certo? Kamala Harris acusou o presidente Donald Trump de não ter cuidado com os militares. Olha que acusação, quando a gente sabe que os militares praticamente adoram o Donald Trump. Gastou quase 2 trilhões, investiu, né, 2 trilhões para reformar
todo o armamento, reconhecendo os veteranos. Eu estou até esperando o que o pessoal vai falar sobre isso, né? E a um determinado momento ela fala sobre que ela tinha sido a única pessoa naquela plataforma condenando esses estupradores que cometeu abuso sexual com crianças e homicídios. Entendo isso. Mas por que então os democratas não se manifestaram como agora recentemente quase que oficializaram a pedofilia? Por que não foi perguntado isso? Não é verdade? A um determinado momento também ela disse para o Pence que a Casa Branca retirou a palavra ciência do vocabulário. Pessoal, eu desconheço isso, mas o que eu conheço é o seguinte: os democratas tiraram a palavra Deus e a Bíblia do vocabulário deles. Haja visto o que aconteceu na convenção deles. Tem link aqui embaixo também, pode buscar também. Veja o link quando o presidente Donald Trump pede a oração a um pastor afro. Então, um link da logomarca da Convenção Democrata muitíssimo interessante. E outra coisa, por que não foi perguntado a ela o interesse de despojar a polícia? Por quê? Por que não foi perguntado a ela? Por que os democratas nunca se manifestaram, inclusive ela e o Joe Biden, sobre essa manifestação violenta, onde eles chamam de manifestação pacíficas? Por que isso não foi? Por que não foi perguntado a ela também? Por que ela já comparou os policiais ao grupo radical Ku Klux Klan? Por quê? Por que isso não aconteceu? Sabe, ela desejou e falou no plataforma dela de plano de saúde para todos os ilegais, né, inclusive os criminosos, né? Não foi perguntado para ela sobre o assédio que ela criticou, do possível assédio sexual do Joe Biden, que ela criticou na época quando candidato. Por que isso não pergunta, hein? Interessante. E por falar nisso, você já deve ter visto alguns vídeos muito esquisitos, muito, como diz aí no Rio hoje, muito sinistro, né, da imagem de Joe Biden, né? Por que isso não foi perguntado? Por que não perguntou o envolvimento do filho dele com o governo da Ucrânia, que está todo esse escândalo aí? Por que não perguntou sobre o Obama Gate, que dias atrás o presidente Donald Trump liberou o sigilo de toda essa manobra, essa manipulação nojenta partidária para derrubar o Donald Trump, desde o momento que ele anunciou praticamente o plano de governo dele? Por quê? Isso antes de assumir a presidência, antes de ser eleito, só para vocês saberem, antes de ser eleito presidente, quando ele anunciou o plano de governo dele, o democrata já começou o movimento de impeach do presidente Donald Trump. Tá certo? Por que não perguntou essa relação do Partido Democrata com o grupo radical Antifa? Por que não perguntou isso? Por que não perguntou onde houve as maiores manifestações com destruição total? Foram nas cidades cujos os prefeitos são democratas e os governadores democratas. Por que essas perguntas não vieram à tona? Porque também, até no caso do Covid, os maiores índices de morte, de falecimento, foram nos estados onde os governos são democratas. Por que essas perguntas não saíram? Por que não vieram à tona? Então, pessoal, quando a gente pensa o que acontece aqui e acompanha, por quê? Por quê? Por quê? Essas coisas, na minha opinião, foi uma vergonha. Uma vergonha. Porque se sou eu entrevistando, de repente eu sou demitido do canal de televisão, porque tem tanta coisa para perguntar que realmente interessa de caráter, que não foi perguntado, que eu não sei. Então, pessoal, é isso aí. Se você votar, você que tem poder de voto nos Estados Unidos, se você votar no democrata, eu vou repetir, como eu já falei várias vezes em vários vídeos, tudo aquilo que você conhece do American Way of Life, se você votar no democrata, tudo aquilo que te trouxe para cá, para os Estados Unidos, vai acabar. Isto aí é fato, porque comunismo não mudou. No início da década passada, no início do século passado,
para isso aqui. É a mesma coisa. Quem acreditar nisso, que mudou, como esse bico doce que esse pessoal tem, acredite em Saci Pererê. Tá certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, já me estendi bastante, vocês podem não acreditar, mas aqui é um canal de consultoria, nós temos aí 14 categorias, centenas de vídeos, e eu peço a vocês encarecidamente, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho famoso, internacional, essa celebridade, para receber, porque por esses discursos que eu estou tendo aqui, esse papo todo, alguma coisa está acontecendo, muita gente está me falando que não está recebendo meus vídeos, mas enfim, vamos em frente, tá ok? E apesar de tudo isso que eu falei para vocês, continue otimista, Deus está no controle, e possa Deus te abençoar, possa Deus te guardar, possa Deus direcionar você, tua família, e claro, o melhor está por vir.